17º dia com Maria no reino da divina vontade. A rainha do céu no reino da divina vontade deixa o templo. Casamento com São José. Espelho divino em que ele chama a todos aqueles que são chamados por Deus para o estado conjugal, para ser espelhado. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para ser feita antes da meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus e assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, Mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para a sua Mãe Celestial. Santa Mamãe, hoje mais que nunca sinto a necessidade de me segurar nos teus braços, para que aquela vontade divina que reina em você forme o doce encantamento, a minha vontade, para que ela me poupe e eu não ouse fazer nada que não seja a vontade de Deus. Sua lição ontem me fez entender a sentença de vida em que o humano lançará a pobre criatura, e tomo tanto que ela faça as fugas de mim. Temo tanto que ela faça as fugas de mim, e sempre tome seu lugar novamente em mim. Por isso confio-me à minha mãe, para estar vigilante a ponto de ter a certeza de viver sempre da vontade divina. É esse abandonar-se em Deus, porque não é com forças humanas que daremos e manteremos a nossa vontade sobre esse cabelo dos pés da divina vontade. Não é com força, com poder humano, mas com a vontade de Deus, um propósito firme, porque intensas e contínuas são as investidas, dela querer retomar o seu posto, o seu lugar. Lição da Rainha do Céu. Vamos, meu filho, coragem e confiança em sua mãe e resolução firme para nunca dar vida à sua vontade própria. Que ela mesma diz, coragem e confiança em sua mãe. Não em si mesmo, mas em sua mãe. E resolução firme para nunca dar vida à sua vontade própria. Oh, como eu gostaria de ouvir em seus lábios: minha mãe, minha vontade acabou, e todo o império mantém em mim o fiat divino. Estas são as armas que a fazem morrer. Estas são as armas que a fazem morrer constantemente e conquistar o coração de sua mãe para usar todas as minhas artes amorosas para que seu filho viva no reino de sua mãe. As armas que a fazem morrer, a confiança e uma resolução firme. Que minha mãe, minha vontade acabou, todo o império mantém em mim. Minha vontade acabou e todo o império
mantenha em mim o Fiat divino. Para você será uma morte doce, que lhe dará a vida verdadeira. E para mim será a mais bela das vitórias que você faz no reino da divina vontade. Portanto, coragem e confiança em mim. A desconfiança é dos covardes e daqueles que não estão realmente determinados a obter a vitória e, portanto, estão sempre sem armas, e sem armas não se ganha, e é sempre intermitente e vacilante em fazer o bem. Não está de todo desapegado da sua vontade, não está convicto do grande mal dela. Vê com grande estima determinadas coisas. E por isso é como está dizendo, é vacilante, é inconstante. Então é armas em punhos para fazer, morte à nossa vontade. Agora, meu filho, ouça-me, continuei minha vida no templo e minhas aventuras em minha celestial pátria. Eu mantive meus direitos como filha para fazer minhas visitas à minha divina família, que pertenceu a mim mais do que ao Pai. Mas o que não foi minha surpresa, quando em uma dessas minhas visitas o povo divino me fez saber que foi a vontade deles, era que eu deixasse o templo, unindo-me primeiro com um laço de casamento, de acordo com o costume desses tempos, com um homem santo chamado José, e ir morar com ele para morar na casa de Nazaré. Meu filho, nesta passagem da minha vida, aparentemente parecia que Deus queria me testar. Eu nunca amei ninguém no mundo. E como a vontade divina manteve sua extensão em todo o meu ser, meu humano nunca teve um ato de vida. Portanto, a semente do amor humano estava faltando em mim. Não vivendo ela a sua vontade humana, essa semente desse amor humano terreno não existia nela. Portanto, como ela disse, não conheço homem algum. Não conheço homem algum e nem estava nos planos conhecer. Não na realidade em que vivemos. É verdade que eu amava a todos. E foi tanto amor por todos que meu amor de mãe os havia escrito em mim um a um, com caracteres indeléveis de fogo, em meu coração materno, mas estava tudo na ordem divina, não humana, aqui, não desordenado. Porque o amor humano, comparado ao divino, pode ser chamado de sombra, nuances, átomos de amor. E ainda, querido filho, de lá que aparentemente parecia estranho para a santidade da minha vida, Deus usou isto admiravelmente para realizar seus desígnios e conceder-me a graça que eu desejava, isto é, para a palavra eterna descer à terra. Deus me deu a salvaguarda, a defesa, a ajuda para que ninguém falasse de mim, mantendo minha honestidade. São José deveria ser o cooperador, o tutor, que tinha que se interessar pelo pouco humano que precisávamos, e a sombra da paternidade celestial, na qual nossa pequena família celestial tinha que ser formada na terra. Então, apesar de minha surpresa, eu imediatamente disse Fiat, sabendo que a vontade divina não me machucaria, nem prejudicaria minha santidade, que é a confiança. Se eu quisesse colocar um ato de minha vontade humana, mesmo sob o aspecto de não querer conhecer o homem,
eu teria arruinado os planos da vinda da palavra eterna na terra. Seria um ato de vontade humana. Veja como a vontade humana põe tudo a perder. E aqui a situação da vida de virtude, né? Porque por virtude Nossa Senhora poderia ter escolhido nem sequer conhecer São José. Né? Eu não quero nenhum contato visual com ele, porque, né, não vai acontecer. Mas aqui com esta confiança, sabendo que a vontade não me machucaria nem prejudicaria a minha santidade, santidade esta que era a própria santidade de Deus, né? Se eu quisesse colocar um ato de vontade humana, mesmo sob o aspecto de não querer conhecer o homem, eu teria arruinado os planos da vinda da palavra eterna na terra. Praticamente é o mesmo pecado de Adão e Eva ela cometeria, privando Deus da criatura. Né? O que se vive hoje na vontade humana. Rejeita-se a Deus para se viver uma vida confortável, uma vida de pecado, uma vida ao bel prazer de sua humana vontade. Então é muito sério, né, o que Nossa Senhora vem nos trazer. Todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade divina e o sacrifício exato dos deveres. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa e desleixada, e não apenas não se tornam santos, mas eles formam o estado de cada um que é um purgatório e um que é o inferno. A maioria das pessoas é preguiçosa e desleixada. Preguiçosa no sentido de que eu não vou correr atrás dessa situação, de regularizar essa situação não, porque vai dar muito trabalho, né? Deixa como tá mesmo. Né? E aí entra o desleixado, né? Deixa como tá, já vivemos bem até aqui, vamos seguir, né? Então é um erro. Uma vez trilhado um caminho, irmos adiante com isso até a conclusão. Não é deixar parado, né, no meio do caminho. Então, se está de fato decidido a viver com uma pessoa, né, dê seguimento a isto. Busque, né, o matrimônio. Busque os sacramentos. Então é uma ordem. Deus é ordem, é ordenado. E quer também de suas criaturas, imagem e semelhança de Deus, que sejamos também ordenados, organizados, a romper com as coisas erradas e contrárias a Deus na nossa vida. Porque é aqui até como foi dito, né? Hoje não se quer casar, mas quer se gozar dos benefícios do casado. Né? E por isso então vive às custas de contraceptivos, né? Preservativos, ou seja, fechado à vida. Fechado à vida e entregue, né, aos prazeres. Até como via na reflexão da vida íntima dessa semana, em que, né, entendi que Jesus recebeu um corpo para o sacrificar, para a maior honra e glória de Deus e pela salvação das almas. E também para nos dar o exemplo que de igual forma haveremos de viver, ter uma vida sacrificada por amor a Deus, para corresponder a Ele. Para uma vez conscientes da verdade, dar como que o pagamento a Ele. Mas que também não se trata então de que agora eu vou morar no meio do mato, dentro de uma caverna e vou ficar sem comer para reparar o quanto Jesus sofreu, né? Padeceu da fome, da sede, do frio. Então vou viver algo externo. E não é bem isso que Jesus quer de nós, como disse no vídeo da escola, mas o que Ele quer de nós é o reconhecimento de todo o trabalho que Ele fez por nós. E aí sim, quando se achega em nossa vida as dificuldades, as cruzes, a vivamos com propriedade, com desapego de nós mesmos, sem
autoestima, né? Sem buscar a estima dos outros, mas somente a verdade. E diante disso, sofrer tudo que tem de sofrer, a situação apresentada. A obediência, a resignação, a vontade de Deus, aos propósitos divinos, com uma confiança plena, né? Uma resolução firme de que o que a divina vontade nos traz é a melhor, ainda que com aparências de grande sofrimento, né? De não contemplar, de não entender, de não ter entendido. Portanto, aqui é a nossa vontade humana que põe tudo a perder. É a nossa vontade humana que mantém a divina vontade suspensa e mantém Jesus na condição de pedinte, né? De prisioneiro do amor. A sofrer, como na imagem, né? A chorar e sofrer, né? Fora dos muros da cidade, tendo o céu estrelado como teto e o chão nu como cama, onde não tem, como ele disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A raposa tem as suas tocas e os passarinhos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Porque onde é o local de descanso dele, né? É no coração do homem. É na vida da criatura. Estabelecido, instituído, né, o seu lugar, o seu trono, o seu reinado em nós, né, o paraíso de Deus na terra, o mundo de Deus, que sou eu e a você e a cada uma das criaturas, assim como na Eucaristia, cada mínima partícula que seja, possui um Jesus inteiro, a sua real e verdadeira correspondência à vontade de Deus, igualmente possui uma vida divina, um Jesus inteiro. O vazio na alma é do tamanho de Deus, e Deus é quem tem de preencher. Se buscamos preencher esse vazio com a nossa vontade, com as nossas coisas, se vive uma falsa felicidade. E felicidade falsa é essa que mais se apresenta como verdadeira infelicidade do que uma certa felicidade, por mais momentânea que seja. Entende? Que é o que Nossa Senhora diz: eu teria arruinado os planos da vinda da palavra eterna na terra. Palavra esta que quer fazer vida em nós, e se não correspondemos à divina vontade, fazemos o mesmo. Corremos o risco de pôr tudo a perder. Dessa palavra fazer vida em nós. Como disse os abortos divinos. E aí ela segue, né? Portanto, não é a diversidade de estados que afeta a santidade. Que na situação aqui não é ser casado, solteiro, separado, jovem, adolescente, adulto, idoso. Não são a diversidade dos estados que afeta a santidade, mas a falta da resignação, o cumprimento da vontade de Deus em nós, o cumprimento dos deveres em que Deus chama a criatura. É isso que afeta e corta e mata, a santidade, a vida divina em nós. A falta de resignação e cumprimento da vontade de Deus, dos seus deveres, que Deus chama a criatura. Todos os estados são sagrados, mesmo o trabalhador, o sacerdote, o irmão religioso, a dona de casa. Todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade divina e o sacrifício exato dos deveres. É aqui que o dia que eu entendi isso, eu saí de casa.
tendo esgotado todas as possibilidades de salvar o casamento, né? Cuja qual eu havia recebido na igreja. Esgotado todas as possibilidades e não havendo da outra parte, né, uma correspondência, né, eu saí de casa, fui morar sozinho, entrei com o processo de nulidade e que até então, né, recebi uma notificação até poucos dias que foi aceito, dada as situações que eu apresentei no processo, né, que é o que Nossa Senhora está dizendo: todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade divina. Como o bispo mesmo disse, né, numa homilia com o Frei Gilson: não separe o homem aquilo que Deus uniu, mas aquilo que não foi Deus que uniu, separe. Ou seja, se foi uma união por conveniência, né, ou vários outros, né, motivos ali, ocasiões que se deu, portanto não foi, mesmo tendo sido consumado. Bom, é toda uma complexidade que precisa ser analisado caso a caso, né? Porque não é uma situação que culminará numa vontade humana: não tá bom, não tô satisfeito, tô sendo correspondido, isso e aquilo, então eu vou separar e vou entrar com um processo de nulidade. Não é ao nosso bel prazer. Tem todo um caminho de discernimento e aqui um acompanhamento da igreja, que é a igreja quem vai analisar. Então, pois bem, todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade de Deus e o sacrifício exato dos deveres. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa e desleixada, e não apenas não se tornam santos, mas eles formam o estado de cada um. Um é um purgatório e um que é o inferno. Cada um forma o seu estado, o purgatório ou o verdadeiro inferno, mediante a postura em que vive, a correspondência ou a incorrespondência que se tem, né, do seu dever de ofício. No entanto, o casamento hoje, tudo que Deus nos trouxe, né, de meios para santificar-nos, corrompemos tudo e colocamos como mais ocasiões de pecado. Então o casamento é vivido à base de traições, de desordens, tudo mais, né, sobretudo nos dias de hoje, e assim para tudo. E assim para tudo hoje, as atitudes da criatura é tudo aquilo que Deus deu para, como meio de nos santificar, nos corrompemos. Corrompemos esses meios de modo a ser ocasião de condenação para nós, por conta do egoísmo, por conta da vontade humana, né? Um exemplo, além do adultério, é uma instituição de caridade, né? Cria-se com o propósito e finalidade de ajudar o próximo, de acolher as pessoas e tal. Dado um momento, a ganância cresce e a pessoa começa, né, para encurtar o assunto, né, um caixa dois, né, quer tirar um proveito, quer tirar, né, vantagem. Tudo hoje se faz às custas de tirar vantagem, né? Como conversando com uma pessoa ontem, para resolver essa situação aí tem que dar uma propina pro cara lá de R$1.000, aí ele resolve. É o amor humano, né? É o amor satânico, na verdade, que só se move em direção ao outro quando se há algum benefício próprio. Porque só o amor de Deus, é esse amor, né, pleno de doação,
de verdade, sem esperar nada em troca. A criatura ama, não ama o outro, ela ama o que o outro tem a proporcionar a ela com base no que ela está fazendo para o outro. É uma desordem geral. É um amor próprio que não cessa. Então, diz, todos os meios que Deus deu para nos santificarmos, né, divinizarmos, foram deturpados e tornou-se então, né, lenha que amontoamos para formar, né, um purgatório mais intenso, ou Deus o livre guarde, um inferno eterno de penas. Tamanho o egoísmo, tamanha a ganância, tamanha a soberba, tamanha tudo quanto há, né, tamanha correspondência à vontade humana. Então aqui quando, Nossa Senhora continua, quando eu soube que tinha que sair do templo, não contei a ninguém, esperando que o próprio Deus movimente as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua adorável vontade, como de fato aconteceu. Os superiores do templo me chamaram e me disseram que era sua vontade, e também o costume daqueles tempos, que eu me preparasse para o casamento. Eu aceitei, até que eu prontamente fiat. Milagrosamente, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José. E o mesmo aconteceu com o casamento. E eu deixei o templo. Que Deus é quem prepara, Deus é quem conduz todas as coisas. É como eu dizia ontem da pessoa, eu não vou no cerco de Jericó fazer vigília lá não, ou qualquer outra vigília de madrugada, porque eu vou, meu carro fica lá na rua, eu corro o risco de voltar e não encontrá-lo lá mais. Mas Deus é fiel. São situações que não tem nem que passar pela cabeça da gente. Se Deus permitir que aconteça um negócio desse, se Deus permite que aconteça uma coisa dessa, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus desígnios. O que é dito, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Diante dos filhos da divina vontade mesmo. O demônio foge dos filhos da divina vontade às léguas. Passa longe. Por quê? Porque a luz da divina vontade o queima mais que o fogo do inferno, vai falar no livro do céu. Só que ele tem os seus meios, de se achegar, que é através das pessoas. Mas ainda assim, estando em posse do dom dessa vida na divina vontade, com uma reta intenção de a vivê-la, ainda que aqui no começo, tendo divina vontade como empréstimo, que é o momento em que ele ainda tem mais acesso à alma, ele já passa a perder as forças, porque uma que se está fechando as portas, a brecha que ele tem, que é a partir da sua vontade humana, e outra que qualquer investida dele resultará em maior glória de Deus. E o último ser que está interessado em promover a glória de Deus é o próprio demônio. Portanto, ele não vai ficar te trazendo coisa. Porque, como diz, em Santa Catarina de Sena, no livro Diálogo, se o demônio a exaltava, ela reconhecia que era Deus. Que eu não sou nada e Deus é tudo. Se ele a humilhava, ela reconhecia, digna de tal humilhação, porque tudo é para a maior glória de Deus. E o mesmo se dá aqui. Você vai para a vigília e acontece uma situação dessa. Você vai brigar com Deus,
né? Eu vim aqui rezar e me acontece isso. Claro que não. Se de fato é esse apego exagerado que você vive, é bom ter medo mesmo, né? Porque pode ser que Deus permita, se de fato você tem a intenção de colocar Deus no centro da sua vida, é bom ter medo, porque pode ser que Deus permita que aconteça algo do tipo para tirar, né? Não só o carro, mas também pessoas, né? Qualquer uma outra coisa que você esteja colocando no lugar de Deus. Né? Deus nos ama aos ciúmes. E se rezamos com sinceridade que queremos viver a vontade dele, queremos ele no centro da nossa vida, né? Divina vontade reina na minha vontade. Se eu rezo isso com sinceridade, por mais que eu não corresponda como deveria, né? E como ele suplanta os nossos atos, os atos imperfeitos que fazemos, é possível sim que ele permita que lhe aconteça tal coisa. Sim, é totalmente possível. Né? Porque é na privação de um bem, na privação de algo que tanto estimava, que ficará sem os apoios e se apoiará em Deus, colocará Deus no centro. É a realidade que eu vivia no meu casamento. Eu havia acabado de construir uma casa, tinha o meu próprio comércio, né? Mas como vivia aí uma situação de idolatria, né? A idolatrar a minha esposa, a me resignar a tal situação para que, né, a graça a alcançasse, mas sem sofrer os castigos, ninguém vai atrás de nada, né? Porque aqui eu tô do jeito que eu tô e não me acontece nada, apesar das enfermidades, apesar de certas coisas, mas não faz a ligação, né, com Deus. Não faz a ligação. Hoje, mais do que nunca, se vê as coisas separadas, tanto que a pessoa vai na igreja, mas vive uma situação de pecado terrível. Né? Não tá ali inteiro. Eis a importância da divina vontade, né? Porque há uma mentalidade que se vive momentos com Deus e não uma vida com Deus. Igual eu estava ali agora na igreja e estava vendo o Circo de Jericó, eu passei lá para ter uma confissão com o padre e bastante gente, jovem principalmente, e um mexendo no Instagram, outro conversando no Zap, outro vendo vídeo, outro jogando joguinho. Ao invés de estar ali recolhido, né, pensando, refletindo com Deus, já fazendo, vivendo, né, a sua confissão, a sua contrição, tá jogando joguinho. Então não tem essa fusão, né, essa ligação contínua, essa vida, mas sim momentos com Deus. Vive-se momentos com Deus. A divina vontade quer nos trazer essa realidade de vida integral, vida, uma só vontade, um só amor. A importância e a necessidade de despojarmos-nos de nós mesmos, né, da nossa vontade, dos nossos interesses, para viver só a vontade de Deus, os interesses dele. Como Nossa Senhora aqui, né, foi chamada aí consagrar-se ao templo. Pois bem, com 3 anos ela sobe as escadas do templo sem nem mesmo olhar para trás, né, resignada, cumprindo a vontade, o propósito de Deus. Agora é para sair do templo, sim, né, fiat. É para se casar, fiat também. Que seja feita a vontade de Deus. Como ela disse, na confiança de que não me machucaria, a vontade divina não me machucaria, nem prejudicaria a minha santidade. Minha santidade esta que era a própria vontade divina. Tá? Então, portanto, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, por pior que seja, a vida de Nossa Senhora que foi a que mais sofreu na terra, porém, ao corresponder a viver a vontade de Deus, é a mais gloriosa no céu, a ave cheia de graça, a rainha. Deus a tornou por graça o que ele próprio é por natureza. E agora ela vem trazer para nós essa realidade nesses 31 dias com Maria, a fim de nós, na condição de filhos, gozarmos dessa mesma felicidade eterna e divina.
não mais viver aqui essa inconstância, esses momentos com Deus, mas uma só vida, uma só vontade, o ser por graça o que ele é por natureza. Claro que no grau de cada um, né? No querer, no propósito que Deus tem para cada um quando nos criou. A finalidade, o propósito para o qual fomos criados. Então, continua voltando aqui um pouco, Nossa Senhora vai dizer, né? Quando eu soube que tinha que sair do templo, não contei a ninguém, esperando que o próprio Deus movimente as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua adorável vontade, como de fato fez aqui, não buscar apoios humanos. Não buscar com a sua mentalidade humana conversar com um, com o outro aqui, de modo que esse outro movimentasse os pauzinhos para que se dê algo ou para que não aconteça algo. A criatura humana é cheia disso. Aqui, cria-se um infindo mar de expectativas. E a verdade, o que temos de ser e fazer é abandonar em Deus, sabendo que Ele trará as circunstâncias externas para que se cumpra a sua vontade. E que os superiores do templo me chamaram e me disseram que era sua vontade e também o costume daqueles tempos que eu me preparasse para o casamento. E eu aceitei. Milagrosamente, aqui a divina vontade, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José, que por consequência de uma preparação de Deus, da divina vontade, São José tinha o mesmo propósito, estava com a mesma finalidade, de viver uma vida casta, de viver na pureza, mesmo sendo totalmente lícito, na condição deles de marido e mulher, viverem uma sexualidade. Mas São José foi aquele preparado já por Deus, assim como cada um tem preparado por Deus a devida pessoa. E diante disso, diante dessas verdades, eu vejo que o meu casamento não foi um acidente de percurso. Mas Deus se serviu de toda uma situação para que eu hoje estivesse e vivesse o que vivo hoje. Hoje eu entendo a situação. Tanto que outro dia, refletindo sobre, ficou muito claro, com toda a propriedade, eu rezando a Deus, reconheci que se tivesse de voltar, pudesse mudar alguma coisa, eu nada mudaria. Deixaria tudo exatamente como está, a fim de não interferir nos planos de Deus. Eu teria escolhido outra pessoa, eu teria resolvido determinados assuntos lá no começo. Não, o jeito de Deus é melhor. Não queiramos consertar nada, mas apenas corresponder à vontade de Deus. Deus tem seus desígnios, como eu falei, que sobrepõem os nossos erros. Mas mesmo com nossos erros, há no fundo de nossa alma uma reta intenção. E quando essa intenção é sincera e corresponde a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Então aquilo que humanamente é um fracasso, é uma derrota, para Deus é triunfo da sua vontade. Como disse lá no vídeo da escola, que Nossa Senhora, ao encontrar-se com Jesus, eles vão se separar ali por um breve momento, e Jesus fala para ela: mãe, quando vier, traz aquele meu manto, aquela minha túnica vermelha, aquela lá para ocasiões especiais, que ele estava indo para
acho que Jerusalém, que ele iria pregar, né, que ele iria, né, como ele disse, devo me apresentar lá como mestre, e portanto, foi dito, né, preciso apresentar-me lá como mestre, e portanto uma solenidade. Solenidade esta que ele tinha já, né, a túnica, o manto, né, apropriado para a circunstância, e que maravilhosamente, né, é a mesma que ele usou na noite de quinta-feira para ir para o Horto das Oliveiras sofrer a sua agonia. Portanto, mais uma vez, uma solenidade. E aos olhos do humano, né, como mesmo nosso Papa Francisco na época disse, diante da situação, ele disse um fracasso de Deus. E aos olhos de muito vai ver, e viram lá naquela época, e vê-se nos dias de hoje, em que uma pessoa ouvi num comentário dizendo, né, Jesus não salvou, nem ele mesmo vai salvar a nós, né, quando estava naquele embate, aquela coisa da guerra lá, que escreveram lá, né, só Jesus salva, e o pessoal, os judeus lá disse, 2000 anos depois, 2025 anos depois, disse, né, Jesus não salvou nem a si mesmo. Então assim justificavam, né, a sua guerra, a sua luta, que tem que ser com forças humanas. Tá, então, até me perdi aqui. Então é isso aqui, ó. Esperar tudo em Deus. Mas é esse esperar também, não de braços cruzados, né, que esperando que as coisas caiam do céu, mas estar no seu posto e cumprir o seu propósito. Milagrosamente, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José, e o mesmo aconteceu com o casamento. E eu deixei o templo. E eu imploro a você, filho do meu coração, que em todas as coisas você esteja preparado apenas com a vontade de Deus. Se você queira que os desígnios divinos sejam cumpridos acima de você, né? Portanto, aqui, ó, pode ser que Deus permita, né, como a pessoa temia lá, né, ser roubada na porta da igreja, uma vez que estava indo para a igreja. Deus não está dormindo, mas Ele move todas as coisas ao nosso próprio bem, né? E que muitas das vezes a forma dele mover as coisas são contrárias, e sempre será, né, contrárias à nossa vontade humana, porque a nossa vontade humana ela só busca o prazer, né, e foge da dor a todo custo, né, ignorando todo o bem que Deus vem a tirar sobre isso. E contrapartida é o rumo, a direção que Jesus tomou e juntamente Nossa Senhora tomou, né, aceitando, renunciando todo o bem desta terra para viver o bem maior, a vida na divina vontade, para viver o céu na terra. E como é dito no livro do céu, né, enquanto os bem-aventurados no céu, o seu contentamento é a felicidade, a alegria, né, de gozar na bem-aventurança, a beatitude divina de Deus, para os santos aqui, nós aqui na terra, a felicidade é a cruz, o sofrimento, né? É essa uniformidade com a vida de Jesus, não só externamente, mas também internamente. Como disse, quando sou fraco é que sou forte. É quando eu perco tudo que eu verdadeiramente vou ter tudo. Vou ter o que realmente é o tudo. Como diz Santa Teresa, quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Então o que Nossa Senhora disse: eu imploro a você, filho do meu coração, que em todas as coisas você esteja preparado, você esteja preocupado. A única preocupação que temos de ter é com a vontade divina.
em corresponder a ela, em viver ela, se você quer que os desígnios divinos sejam cumpridos acima dos teus, acima de você. Então a alma, Celeste Rainha, sua filha confia, seu filho confia em você. Com a minha confiança quero ferir o seu coração, e que esta ferida sempre diga em seu coração materno: Fiat, Fiat, Fiat. Folha diária hoje para me honrar, você se ajoelhará e recitará 15 glórias ao Pai, para agradecer ao Senhor por todas as graças que Ele me deu até o 15º ano da minha vida, e especialmente porque Ele me deu um homem tão santo como São José por companhia. E a jaculatória, Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Recitemos os 15 Pai Nosso. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos e até amanhã, no 18º dia com Maria no Reino da Divina Vontade. Amém. Fiat.